Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, estou com a Bíblia Sagrada aqui e hoje é mais um vídeo para o canal Galardoal, ensino de presente para você. E nós estamos em uma série chamada Descomplicando a Escatologia. Nós estamos desde na primeira semana, praticamente, né? Hoje nós vamos fazer agora, acho que o quinto vídeo, a quinta aula, sobre debaixo desse tema, Descomplicando a Escatologia. E você que ainda não assistiu a nenhum, chegou aqui, né, nesse quinto vídeo, nessa quinta aula sobre escatologia, você volte aos primeiros vídeos, às primeiras aulas, para poder você pegar a linha de raciocínio, a linha de compreensão, para poder entender melhor sobre o que nós estamos falando. Nós falamos aqui já sobre o conceito da escatologia, quais são as matérias que a escatologia dialoga dentro da teologia sistemática. Nós falamos aqui sobre a concepção de futuro mediante a Bíblia Sagrada, o que seria futuro para a Bíblia Sagrada, uma vez que a escatologia é o estudo dos eventos futuros. Nós falamos aqui também sobre o binômio, né? a dialética, o dualismo dos dois povos mais importantes para a proposta da escatologia, que são Israel e Igreja, quais são as diferenciações e o plano de Deus mediante a palavra, sua palavra. Sobre a palavra, de modo escriturístico, nós mostramos ponto a ponto que Deus chama Israel, mas agora está retendo, né? Uma vez que Israel ele rejeitou a Deus, então Deus chamou um outro povo para abrir um parêntese. Isso significa que Israel não perde o lugar para a igreja, muito pelo contrário, no final do período da igreja, que é para nós aquilo que está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, e também em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e o versículo 16 a 18, que é a última trombeta. Então a última trombeta é o último acontecimento da igreja na face da terra. Não tem a ver diretamente com as trombetas do Apocalipse, que estas trombetas do Apocalipse diz respeito a uma sucessão de trombetas, a uma sequência de trombetas que acontecerá, ou que será bradada, ou que será tocada dentro da grande tribulação de 7 anos, de que já falou o profeta Daniel, e o profeta Daniel no capítulo de número 9, versículos 24 a 27, sobre a grande tribulação, que é a última semana de anos da profecia de Daniel. Dentro da grande tribulação tocar-se-á 7 trombetas. Na 7ª trombeta, que será a última, é a vinda de Cristo, porque ali é o final da guerra do Armagedon, que Deus vai livrar Israel e tomar novamente o poderio de Jerusalém, implantando seu reino milenar, isto é, 1000 anos literais de paz na terra. Estas questões acontecerão mediante ao acontecimento que desencadeará outros eventos escatológicos, que no nosso ponto de vista é o próprio arrebatamento da igreja. Portanto, o arrebatamento da igreja é o fechamento do parêntese, isto é, o fechamento do período eclesiástico, em que Deus vai voltar a sua atenção a Israel, culminando assim nas palavras que estão descritas no livro de Romanos, nos capítulos 9, 10, 9, 10 e 11, isto mesmo, 9, 10 e 11, que é, respectivamente, a chamada do povo de Israel, a rejeição de Israel em relação ao ministério messiânico de Jesus e a retomada de Israel para a salvação. Portanto, aquilo que Paulo diz, todo Israel será salvo, é nesse sentido, é nesse contexto, o Israel que estará presente naquela geração da grande tribulação. Ok? Então este foi o que nós falamos nos outros vídeos, e também falamos um pouco sobre o estudo das profecias. Inclusive foi um vídeo que nós lançamos há poucos dias, há 2 dias atrás mais ou menos,
nós falamos sobre este vídeo, esse estudo das profecias. Então isso é crucial, é importante para que você não perca a linha de raciocínio, né? A linha de raciocínio, o pano de fundo para a compreensão das Sagradas Escrituras. Por que nós estamos indo de maneira minuciosa, devagar, tranquila? Porque a intenção desta série é justamente como está no seu título, é descomplicar a escatologia. Partimos do pressuposto de que a escatologia ela é complicada. Então a minha intenção aqui nestes vídeos é descomplicá-la para que você possa pelo menos ter um norte, ter uma linha de raciocínio. Nós falamos sobre o estudo das profecias e nós falamos também sobre a literatura apocalíptica, o apocalipsismo e o próprio Apocalipse de João. Então você tem estes assuntos nos 4 vídeos anteriores, nas 4 aulas anteriores. E você pode estar então vendo, assistindo, voltando, analisando. E eu peço encarecidamente que você também se inscreva aqui no canal, curta, comenta, compartilhe, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Eu fico empolgado, né? Há uma empolgação da minha parte quando o assunto é sobre a ideia da vinda de Cristo. Esse estudo ao mesmo tempo que ele é enigmático, ao mesmo tempo que ele assim, causa uma certa apreensão, né? Tem gente que tem muito medo, receio de estudar a escatologia, de estudar o Apocalipse, mas ao mesmo tempo ele traz esperança, ele traz uma luz, né? Uma luz de que as coisas finalizarão da melhor forma possível, porque Deus é o elemento fundamental, o ser fundamental, fundante e o dominador de todas as coisas. Ele está por trás da trama bíblica, foi ele quem escreveu e o Espírito Santo inspirou os escritores a escreverem a Bíblia Sagrada, e é por isso que nós temos convicção de que nós chegaremos no ápice e o apogeu, o ápice, né, da trama bíblica é o próprio livro do Apocalipse, é o final de todas as coisas, o apogeu, o ápice, o clímax, né, de tudo aquilo que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder se dá no apocalipsismo, na literatura apocalíptica e, consequentemente, no próprio livro do Apocalipse. Então é por este motivo que nós estamos tecendo comentários já há algum tempo nesta série Descomplicando a Escatologia, para que você não fique com dúvidas alguma. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu vejo muita gente até passando por nossos vídeos, mas além de não os assistirem até o final, ainda não comentam, né? Então comenta aqui, deixa a sua dúvida aqui, que nós talvez faremos um vídeo em anexo, né? Alguma coisa para poder tirar a sua dúvida, senão eu mesmo, dentro do seu comentário, tirarei também as dúvidas aí que surgirem, ok? Claro, nós não temos respostas para tudo. Nós não temos respostas para tudo. Mesmo diante dos estudos, do estudo apurado, nós não temos respostas para tudo. Então, aquilo que nós não tivermos resposta, a pergunta será crucial, porque vai me fazer sair da minha zona de conforto ainda mais e poder pesquisar outros elementos para que eu possa depois também ir aprimorando o meu estudo, ok? Deus em Cristo abençoe sua vida e hoje nós vamos falar rapidamente sobre as escolas e correntes de interpretação escatológica. Vamos tentar, porque já falamos aqui bastante, vamos tentar apenas citar, né, as escolas e correntes de interpretação escatológica e talvez num próximo vídeo a continuidade desse estudo, falando aí agora um pouco da história e da sua implicância nos dias atuais de cada uma das escolas e correntes de interpretação, ok? Se chegou até aqui, deixa o like aí, deixa o joinha. Se chegou até aqui, compartilha esse vídeo com outros irmãos e vamos que vamos ao estudo das escolas e correntes de interpretação escatológica. Quando nós falamos de escolas ou correntes de interpretação escatológica, nós estamos falando de homens que estudaram a fundo um determinado tipo de assunto e que foram influências para as gerações posteriores.
Se nós olharmos para o contexto do catolicismo apostólico romano, por exemplo, você tem aquilo que seria as ordens, né? A ordem agostiniana, ordem franciscana, ordem beneditina, né? Então isso implica dizer o seguinte: todas aquelas pessoas que seguem uma determinada ordem no catolicismo apostólico romano, significa que ele segue a pessoa pela qual lançou os fundamentos daquela ordem. Por exemplo, ordem beneditina, eles seguem o São Bento, por exemplo. Essa é a ordem beneditina. Ordem agostiniana, seguem a linha de pensamento, a linha filosófico-teológica, né, a linha dos ideais de Agostinho de Hipona, aquele pai da igreja que fechou praticamente o período da patrística no século IV depois de Cristo, séculos 4 e 5, né, depois de Cristo. Então assim você constrói uma ideia de escola. Por exemplo, nós temos lá na Reforma Protestante, no século XVI, o Lutero. Então, o Martinho Lutero, que era um monge, ele era um monge da ordem agostiniana. Por isso que em alguns livros de estudo, ele aparece com o nome Agostinho Martinho Lutero. Esse primeiro nome, Agostinho, está mostrando a ordem pela qual ele pertence. Então significa que Lutero lia e seguia os estudos de Agostinho de Hipona no século IV. Veja, então existe uma ordem. Da mesma sorte, para nós aqui, as escolas e correntes de interpretação escatológica também possuíram ou possuem um estudioso maior, majoritário, que estudou um determinado deu ênfase, acho que a melhor resposta, a melhor palavra é essa, deu ênfase a uma determinada área da escatologia, e as pessoas começaram a seguir a sua linha de pensamento, a sua linha de estudo, de investigação. Entendeu? Então, quando a gente fala de escola, você tem, por exemplo, se a gente volta para a ideia, por exemplo, do conceito de interpretação bíblica, a hermenêutica, a interpretação. Você tem uma escola gigante, a escola de Alexandria, né? Ou então a escola de Orígenes, que fundou, inclusive, o posicionamento de interpretação alegórica da Bíblia Sagrada. Isso vai ter o método, né? O método alegórico do século II depois de Cristo, que é um dos pais da igreja, chamado Orígenes. Então esse método alegórico vai dar origem ou vai dar propulsão a um tipo de escola e corrente de interpretação escatológica. Então, você tem uma escola, um método alegórico de interpretação, isto é, um método hermenêutico. Isso quem fala não sou eu, isso quem fala é J. Dwight Pentecost, no livro Manual de Escatologia. Né? Ele vai tomar um tempo excessivo falando sobre os métodos de interpretação escatológica, que é o método alegórico e o método figurado. E ele vai mostrar a linha sobre a qual os estudiosos se debruçaram, e obviamente os outros que vieram a posteriori trabalharam a mesma linha de pensamento. Beleza? Mesma linha de pensamento. Então, tá dando para compreender aí? Tá dando para compreender? Essa
essa visão, ou estas visões, vão desaguar em várias escolas de interpretação. Bem como dentro das próprias escolas de interpretação vão haver os ramos, os braços, que seriam, na maioria dos casos, as correntes de interpretação. E aí que começa toda uma confusão, né? Toda uma confusão. É necessário que nós façamos este estudo aqui agora, é necessário. Mas é aqui que está uma das maiores confusões no meio acadêmico, e obviamente esse meio acadêmico vai reverberar na massa, né? Naquilo que seriam os leigos, né? Vai reverberar nas massas, de que um acredita numa determinada coisa, o outro acredita em outra coisa. Quer dizer, tudo saiu do dorso. O dorso das escolas e correntes é a Bíblia, cara. É a Bíblia. Então, você vai ter várias correntes, várias escolas. Nós vamos falar aqui, por isso que eu estou falando que eu só vou citar, e talvez, é bem provável que nós voltemos e façamos um outro vídeo, uma outra aula, também das correntes de interpretação escatológica, mas agora falando a minuciosidade de cada uma delas. Mas aqui eu quero que você construa na sua mente de que isso foi, de fato, uma construção humana. De tanto que as pessoas se debruçavam, né? Isso é herança da Reforma. É claro que lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto séculos da Igreja, o início da Igreja, o período considerado por nós, o período da patrística, que ainda pegava o que seria para a história secular em uma visão europeizada, seria ainda a história antiga, né? Os primeiros 4, 5 séculos iniciais da Igreja, que é para a Igreja patrística, você tem um debruçar nos estudos, mas é o século XVI que vai, por causa de Lutero e por causa de uma das máximas de que nós podemos ler a Bíblia sem ser só o Papa, nós podemos ler a Bíblia e interpretá-la mediante a interpretação correta a partir da própria Sagrada Escritura, que uma vertente da hermenêutica, né, uma máxima da hermenêutica também era de que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Então não era para haver tanta, como eu posso dizer, tantas correntes que se chocam. Não era para haver. Porque se a Bíblia interpreta-se a si mesma, eu não poderia ter tanta corrente assim. É que os homens, infelizmente, por causa também um pouco do seu ego, né, para dizer assim, olha, essa corrente quem criou foi eu. Ó, essa corrente aqui, quem está analisando aqui sou eu. Né, e outras pessoas que vêm depois de mim vão seguir a mesma corrente. Então isso também acontece. Mas o século XVI legou à humanidade a ideia de que pode se debruçar nos estudos bíblicos sem a necessidade de que o Papa interprete a Bíblia para nós, e obviamente abriu precedente para haver várias interpretações. Como há hoje várias interpretações, de um único texto pode haver várias interpretações. Agora, uma coisa são as interpretações mediante a palavra de Deus, que não pode ser uma interpretação que fira outras máximas bíblicas. É por isso que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Ok? Então, mas no geral, tanto é que as correntes se dará praticamente todas elas no século XVI, a partir do século XVI, isto é, a partir da Reforma Protestante. Todas elas. Só uma, que é a partir do método alegórico hermenêutico de Orígenes, que é
que é o amilenismo, que não partiu do século XVI, mas está no mesmo período, mais ou menos, do século II, III depois de Cristo, que vai aparecer uma corrente de interpretação escatológica chamada idealismo. Mas nós vamos por parte, e agora os minutos finais desse vídeo para nós podermos avançar. Então nós temos algumas escolas de interpretação escatológicas baseadas ou a partir do milênio. Tudo que diz respeito ao milênio. Milênio, 1000 anos, né? Milênio aí 1000 anos. Nós vamos adentrar nisso posteriormente, tá? Nós estamos na parte chata dos vídeos, né? Que é a introdução, que é aquela parte panorâmica. Depois vamos para as áreas mais pormenorizadas, beleza? Mas agora, a título de análise introdutória, nós temos o próprio amilenismo. Que esse amilenismo, vamos recapitular, baseado no milênio, nós temos 4 escolas de interpretação escatológica, baseadas no milênio. Apocalipse capítulo número 20. Então nós temos o pré-milenismo histórico, nós temos o pós-milenismo, nós temos o amilenismo e nós temos o pré-milenismo dispensacionalista. Beleza? Se você não gravou, volte um pouco o vídeo e retome a partir do momento que você não gravou. Essas são as 4 correntes, escolas de interpretação escatológica a partir do milênio. E você tem também as escolas de interpretação escatológica, visões, linhas, correntes de interpretação escatológica, a partir do restante dos acontecimentos escatológicos. Depois eu vou tentar, inclusive, mostrar para vocês, para um melhor entendimento, eu coloco que as escolas são estas, porque muitas das outras correntes vieram a partir dessas escolas. Então as escolas são estas: pré-milenismo histórico, amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo dispensacionalista. Agora, as correntes escatológicas são as que seguem: futurista, preterista, historicista e idealista. A corrente futurista acredita que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir. É aquilo que eu acabei de falar, começando com o arrebatamento da igreja e os demais fatos subsequentes. Ou seja, o arrebatamento da igreja é o estopim, é aquele elemento, é o acontecimento que desencadeará outros eventos escatológicos. Então, o fechamento do período eclesiástico se dará com o toque da última trombeta. Quando a igreja subir, acontecerão os outros eventos escatológicos. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso faz parte de uma corrente que foi construída a partir do século XVI, que é a corrente futurista. A maior parte dos crentes acreditam nessa corrente. Corrente preterista, lembra de preterista, pretérito passado. Então, essa corrente, que também se iniciou no século XVI, acredita que as profecias contidas no livro do Apocalipse e outros livros de literatura apocalíptica já se cumpriram no passado antigo, no Império Romano, em especial entre os anos 66 e 70 depois de Cristo. Então, no ano 66 a 70 depois de Cristo, foi quando o general Tito e o seu exército romano entrou em Jerusalém, sitiou Jerusalém, quebrou tudo e deixou Jerusalém em frangalhos.
todos os estudiosos e os expoentes e os teóricos que acreditam nisso são preteristas. Existe uma terceira corrente, corrente historicista. A corrente historicista, principalmente muito usufruída pelos reformadores protestantes como Lutero e Calvino, observava que as profecias apocalípticas estavam acontecendo sucessivamente ao longo da história da igreja. Tá bom? Então, por isso que você, por exemplo, lê os capítulos 2 e 3 de Apocalipse como se fosse eras da igreja. Você já ouviu isso? Então, como se fosse eras da igreja. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia é a igreja gloriosa junto com a igreja mundana. Né? A igreja que perdeu o primeiro amor, a igreja de Éfeso. E assim vai. Então, eles vão separando isso historicamente. Quem é que acredita nisso? Os que defendem uma corrente historicista do Apocalipse e dos livros que assim são correlatos. E o idealismo? É aquilo que eu falei. O idealismo veio com o método alegórico de Orígenes, que desagou numa outra corrente ou escola de interpretação escatológica chamado amilenismo. Tá? Essa corrente idealista, ela é simbólica. Ela acredita que tudo é simbólico. Ela espiritualiza a descrição escriturística das Sagradas Escrituras a partir do livro do Apocalipse e textos correlatos. Então ela espiritualiza tudo. Nada para ela é literal. Por isso que ela vai desaguar no amilenismo. Porque o amilenismo, este prefixo a, na palavra milênio, né, que é o quiliasmo é uma expressão que deu origem à palavra milênio, milênio, mili, né? Não tem o carro lá, uno mili? Esse mili é porque o uno é 1.0, 1000, né? Então 1000 vem dessa palavra milênio, mili, a milenista. Este a dá um sentido de negação. Então é como se falasse não milênio. Só que como fica meio estranho, falar assim, não é que eles acreditam que não vai haver milênio, mas esse milênio não é literal, entendeu? Por isso que milênio não literal, amilenista, milênio não literal. Então esse milênio, já que não é literal, é figurado, é simbólico, é espiritualizado. Como é que eles espiritualizaram? Eles colocaram que desde a primeira vinda de Jesus, lá na terra de Jerusalém, pisando a Palestina, o crescente fértil, segundo os geólogos, desde o aparecimento de Jesus, eles, portanto, nós já estamos neste milênio espiritual, neste milênio que já fazem 2000 anos, como o milênio é espiritual, como o milênio é simbólico, não é 1000 anos literais, não é 1000 anos mesmo, mas é um milênio espiritualizado. Nós já estamos desde do ano 30, quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, nós já entramos neste milênio que é o reino de Deus na terra e outras coisas mais. Então, essas são as correntes idealista, historicista, preterista e futurista. Tá? Então, no próximo vídeo que nós faremos ainda, vamos voltar a essas escolas e correntes de interpretação escatológica, nós vamos adentrar a ideia do milênio e do arrebatamento. Porque dentro do futurismo ainda vai haver ramos, dentro da corrente futurista ainda vai haver ramos que serão subdivididos a partir da visão olhando para a tribulação. Se existe correntes e escolas olhando para o milênio, existe também correntes e escolas olhando para a tribulação, a grande tribulação, tá ok? Que nós vamos falar no próximo vídeo. Pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, mesotribulacionista e ainda a tribulação parcial,
ok? Então nós vamos ver no próximo vídeo, para que não deixe esse vídeo muito longo também. A ideia é essa, tá ok? Então fica aqui conosco, você acabou de assistir mais um vídeo para a série Descomplicando a Escatologia, aqui no canal Galardoar, o ensino de presente para você.